Neste vídeo, vamos falar sobre o mito do bode de Bafomé na maçonaria. Muitas pessoas têm dúvidas e ideias incorretas sobre essas figuras, então vamos esclarecer e desmistificar esses mitos dentro da maçonaria. Primeiramente, vamos entender a origem do mito do bode na maçonaria. Esse animal simboliza a fertilidade e é uma figura presente em diversas culturas e religiões ao longo da história. Na maçonaria, ele simboliza a natureza e sua força vital, sendo um símbolo da vida e da renovação. Já a figura de Bafomé é ainda mais polêmica e mal interpretada. Muitos acreditam que ela é uma figura diabólica, associada ao satanismo e ao mal. No entanto, essa figura é um símbolo da alquimia e da busca pelo conhecimento e iluminação. Ao longo do vídeo, vamos apresentar diversas opiniões de autores maçons e especialistas sobre essas figuras, para que vocês possam entender melhor seus significados e importância dentro da maçonaria. Então, fique atento e acompanhe o vídeo completo para esclarecermos todas as dúvidas sobre o mito do bode de Bafomé na maçonaria. Se você tem interesse em assuntos relacionados à maçonaria, não deixe de se inscrever no canal Maçom BR e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos diários. A origem da figura do bode na maçonaria remonta aos primórdios da ordem, que tem suas raízes em antigas ordens de pedreiros e construtores de catedrais. A figura do bode era frequentemente usada pelos pedreiros medievais em suas decorações e gravuras, muitas vezes como um símbolo da fertilidade e da natureza selvagem. À medida que a maçonaria evoluiu ao longo dos séculos, a figura do bode foi incorporada em suas práticas e tradições. Na maçonaria, o bode é frequentemente associado à figura de Bafomé, que é vista como uma representação simbólica do mistério e da sabedoria esotérica da ordem. Embora a figura do bode de Bafomé tenham sido amplamente utilizadas na maçonaria, algumas correntes da ordem condenam essa associação, argumentando que ela distorce a verdadeira natureza da maçonaria e promove ideias esotéricas e ocultas que não são condizentes com os valores da ordem. É importante notar que a figura do bode de Bafomé não são amplamente aceitas na maçonaria e que sua associação com a ordem é frequentemente vista como controversa e até mesmo polêmica. Não há rituais na maçonaria que envolvam bodes, e não há relatos de que bodes sejam sacrificados em qualquer prática da maçonaria, sendo este um mito criado há muito tempo atrás para denegrir e desqualificar a ordem. Em relação a Bafomé, este é um símbolo que tem sido associado à maçonaria, embora a conexão não seja universalmente aceita pelos maçons. Bafomé é geralmente retratado como uma figura com cabeça de bode, seios femininos e uma tocha entre seus chifres. O símbolo tem sido usado por vários grupos e organizações ao longo da história, e sua origem exata é objeto de debate. Algumas pessoas acreditam que a figura de Bafomé foi adotada pelos maçons como um símbolo de sabedoria e conhecimento. Outros acreditam que a conexão entre Bafomé e a maçonaria é uma invenção de teóricos da conspiração que buscam associar a maçonaria a práticas ocultistas e satânicas, mais uma vez, como uma forma de denegrir e desqualificar a ordem. É importante lembrar que a maçonaria é uma organização que valoriza a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e não tem qualquer associação com práticas ocultistas ou satânicas. A maçonaria é uma organização filantrópica e de caridade que busca promover a virtude e a moralidade entre seus membros e na sociedade em geral. Existem muitos autores maçons que abordam a questão de Bafomé, alguns deles defendem uma conexão entre o símbolo e a maçonaria, enquanto outros a rejeitam. No entanto, é importante notar que a maçonaria é uma organização que valoriza a liberdade de pensamento e de expressão, e que os pontos de vista expressos por seus membros são variados e muitas vezes divergentes. Entre os autores maçons que abordaram o tema de Bafomé estão Albert Pike, um dos mais conhecidos escritores maçons, que em seu livro Moral e Dogma menciona o símbolo de Bafomé, descrevendo como um símbolo de unidade e dualidade, representando a harmonia e a interdependência de opostos aparentes. Outro autor maçom que aborda a questão de Bafomé é Manly Hall, em seu livro Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras. Hall discute a origem histórica do símbolo e sua associação com a alquimia e outras tradições esotéricas, mas não faz uma conexão direta com a maçonaria. Em geral, a maçonaria não ensina nem promove qualquer forma de adoração a entidades ou símbolos, e os símbolos que são usados em seus rituais e cerimônias têm um significado simbólico e alegórico, não devocional. O capítulo 4 do livro Moral e Dogma de Albert Pike
intitulado O Simbolismo da Alquimia, é uma das seções mais importantes da obra, em que o autor explora o simbolismo e alegoria da alquimia e sua relação com a busca da sabedoria espiritual. Dentro deste capítulo, Pike faz menção a Baphomet, como um símbolo de unidade e dualidade, representando a harmonia e a interdependência de opostos aparentes. Neste resumo, iremos explorar os principais pontos abordados por Pike em relação a Baphomet, bem como suas implicações para os leitores. Pike começa o capítulo 4 explicando que a alquimia é uma ciência espiritual, cujo objetivo é transformar a natureza humana através da busca da perfeição e da unidade com a divindade. A alquimia é uma arte de símbolos, imagens e alegorias, e a compreensão desses símbolos é essencial para entender a natureza da alquimia e sua relação com a busca espiritual. Dentro deste contexto, Pike menciona o símbolo de Baphomet, que ele descreve como uma figura com cabeça de bode, seios femininos e uma tocha entre seus chifres. Baphomet tem sido associado a várias tradições esotéricas ao longo da história, e Pike explica que o símbolo é usado para representar a unidade e dualidade, bem como a natureza divina do homem. Pike argumenta que a natureza dual de Baphomet representa a harmonia e a interdependência de opostos aparentes. Baphomet é uma figura andrógina, com características femininas e masculinas, representando a união de opostos. Ele representa a unidade da mente e do corpo, do espírito e da matéria, da luz e das trevas. Essa dualidade é simbolizada pela tocha entre os chifres de Baphomet, que representa a luz da razão e do conhecimento, bem como a luz do espírito. Pike também argumenta que Baphomet representa a natureza divina do homem. Ele explica que a figura é uma representação da energia espiritual que flui através do corpo humano, unindo todos os aspectos da existência humana em uma única unidade. Esta energia é simbolizada pela serpente que se enrola em torno do corpo de Baphomet, representando a Kundalini, ou a energia vital que flui através dos chakras do corpo humano. O autor também menciona que Baphomet é um símbolo da sabedoria oculta e esotérica, e que sua imagem tem sido associada a muitos mistérios da tradição esotérica. O capítulo 28 do livro Moral e Dogma de Albert Pike, intitulado O Cavaleiro do Sol ou Príncipe Adepto, é uma seção importante em que o autor explora o simbolismo e alegoria da maçonaria e sua relação com a busca da sabedoria espiritual. Neste capítulo, Pike discute a figura de Baphomet em relação à Ordem dos Cavaleiros Templários, e a relação desta com a maçonaria. Pike começa o capítulo explicando a história dos Cavaleiros Templários, que se originou na Europa no século XII, que foram uma ordem militar fundada durante as Cruzadas, com o objetivo de proteger os peregrinos que visitavam a Terra Santa. Os Templários rapidamente se tornaram uma das ordens mais ricas e poderosas da Europa, o que despertou a inveja e desconfiança de muitos governantes. Em 1307, o rei da França, Filipe IV, ordenou a prisão dos Templários e a destruição da ordem. A partir deste ponto, Pike começa a explorar a figura de Baphomet em relação aos Templários. Pike argumenta que a figura de Baphomet foi erroneamente associada aos Templários durante sua perseguição, e que isso levou a uma grande quantidade de especulação e mitos em torno do símbolo. Ele explica que a figura de Baphomet era uma representação da sabedoria esotérica, e que era uma figura importante para os Templários em sua busca pela verdade espiritual. Pike menciona que os Templários eram conhecidos por suas práticas esotéricas e que o símbolo de Baphomet era uma parte importante de sua tradição. Pike também discute a possível origem do símbolo de Baphomet, argumentando que pode ter se originado na tradição esotérica dos gnósticos, e que foi mais tarde adotado pelos Templários. Ele também argumenta que a figura de Baphomet pode ter sido inspirada por outras tradições esotéricas, como a alquimia e a astrologia. Além disso, Pike menciona que a figura de Baphomet tem sido associada a muitos mistérios da tradição esotérica, incluindo a busca pela pedra filosofal e a transmutação do homem em divindade. Ele explica que a figura de Baphomet representa a união dos opostos, e que é um símbolo da sabedoria esotérica que pode levar o homem à iluminação espiritual. Pike também discute a relação entre os Templários e a maçonaria, argumentando que muitos dos membros dos Templários se juntaram à maçonaria após a dissolução da ordem. Ele menciona que a maçonaria preservou muitas das tradições esotéricas dos Templários, incluindo a figura de Baphomet, e que essas tradições foram transmitidas ao longo dos séculos. Há também autores maçons que defendem a figura de Baphomet como um símbolo importante e válido na tradição da maçonaria.
É o caso do escritor inglês Arthur Edward Waite, que em seu livro O Livro da Magia Cerimonial, de 1913, descreve Baphomet como um símbolo da união entre o espírito e a matéria, e como uma representação da sabedoria e do conhecimento esotérico. Outro autor que defende a figura de Baphomet é o escritor e ocultista americano Aleister Crowley, que a considerava um símbolo da união dos opostos e da transcendência da dualidade. Para Crowley, Baphomet representava a união do homem com a divindade, e sua imagem era um convite à busca pela iluminação e pela perfeição espiritual. As pessoas não maçons devem entender que a figura de Baphomet é um símbolo complexo e multifacetado, que representa muitas coisas diferentes para muitas tradições esotéricas. A figura não deve ser interpretada de forma simplista ou superficial como uma representação do mal. Embora a figura de Baphomet seja frequentemente associada à magia negra e ao ocultismo, para a maçonaria, a figura de Baphomet é um símbolo da busca pela verdade e pelo conhecimento. A maçonaria é uma fraternidade que busca aperfeiçoar-se constantemente, tanto moral quanto espiritualmente, e a figura de Baphomet é um símbolo desta busca. Embora a figura de Baphomet seja amplamente reconhecida como um símbolo da maçonaria, existem maçons que a rejeitam e criticam a sua utilização. Alguns autores maçons, em particular, se opõem a essa representação. Neste vídeo, exploraremos as opiniões de alguns desses autores, suas críticas à figura de Baphomet e as implicações dessas críticas para a maçonaria. Albert Schweitzer foi um autor maçom inglês que escreveu vários livros sobre a história e a simbologia da maçonaria. Em seu livro Os Arcanos da Maçonaria, ele argumenta que a figura de Baphomet não tem nenhuma conexão com a maçonaria e que sua utilização é uma invenção moderna e equivocada. Ele afirma que o uso de símbolos estranhos à tradição maçom, como o Baphomet, dilui e enfraquece a verdadeira essência da maçonaria. Manly Hall foi um autor maçom americano que escreveu extensivamente sobre a história e a filosofia da maçonaria. Em seu livro Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, ele se refere à figura de Baphomet como um símbolo de degeneração moral e espiritual. Ele argumenta que a representação de Baphomet como um ser andrógeno, com cabeça de bode e seios femininos, é uma expressão da confusão e do caos que caracterizam a condição humana moderna. Segundo Hall, a utilização desse símbolo pelos maçons é um equívoco que deve ser abandonado. Albert Mackay foi um autor maçom americano do século XIX que escreveu vários livros sobre a maçonaria. Em seu livro O Simbolismo da Maçonaria, ele argumenta que a figura de Baphomet não tem nenhuma relação com a maçonaria e que seu uso é uma deturpação da tradição maçom. Ele afirma que a verdadeira maçonaria não se baseia em símbolos externos, mas sim em uma ética de trabalho árduo, tolerância e fraternidade. John Yarker foi um autor maçom inglês que escreveu sobre a história e a filosofia da maçonaria. Em seu livro As Escolas Arcanas, ele argumenta que a figura de Baphomet é uma criação da imaginação popular e não tem nenhuma relação com a tradição maçom. Ele afirma que a maçonaria é uma tradição espiritual e filosófica que não precisa de símbolos externos para se expressar. Manfred von Arden foi um autor maçom alemão que escreveu sobre a história e a simbologia da maçonaria. Em seu livro Baphomet, O Mistério dos Cavaleiros Templários, ele argumenta que a figura de Baphomet foi criada pelos Cavaleiros Templários como um símbolo da sua tradição espiritual e filosófica. No entanto, ele critica a utilização da figura de Baphomet. Outro autor maçom que se opôs à figura de Baphomet foi o escritor francês Jean-Marie Ragon. Em seu livro Ortodoxia Maçonique, publicado em 1813, Ragon criticou fortemente a utilização da figura de Baphomet como um símbolo maçom. Segundo ele, essa figura era totalmente incompatível com a natureza e os princípios da maçonaria, e sua utilização só poderia servir para corromper a ordem e desviar seus membros do caminho da virtude e da retidão. Alguns outros autores maçons, como Albert Mackay e Robert Lomas, também se posicionaram contra o uso da figura de Baphomet na maçonaria, argumentando que ela não tinha uma relação clara com os ensinamentos e os valores da ordem. A reflexão que podemos explorar e concluir a partir das ideias de Pike e outros autores é a importância de entender e apreciar a riqueza da simbologia na maçonaria e em outras tradições espirituais e filosóficas. A simbologia é uma linguagem poderosa que pode transmitir conceitos complexos e profundos que são difíceis de expressar em palavras. Devemos estar abertos a interpretar os símbolos em vários níveis e reconhecer que eles podem ter diferentes significados para diferentes pessoas e em diferentes contextos.
Além disso, devemos valorizar a busca pela verdade e pela virtude em nossa própria jornada espiritual e filosófica. Em resumo, a figura de Baphomet é um tema controverso e complexo na tradição maçom, e há diferentes opiniões e interpretações a seu respeito. Alguns autores maçons consideram essa figura como um símbolo importante e válido, enquanto outros a criticam como incompatível com os valores e os princípios da ordem. De qualquer forma, é importante compreender que a maçonaria é uma tradição rica e multifacetada, e que sua história e seus símbolos são objeto de debate e reflexão constantes por parte de seus membros e estudiosos. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha ajudado a desmistificar o mito do bode de Baphomet na maçonaria. Se você tiver mais dúvidas ou quiser compartilhar suas opiniões, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos para ajudar a esclarecer a verdadeira história por trás desses símbolos maçons. Inscreva-se no nosso canal Maçom BR e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos diários. Na descrição deste vídeo, disponibilizamos um link para você adquirir os top 50 livros sobre maçonaria. Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre a maçonaria, esses livros são uma ótima opção. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.